Isaías capítulo 43, no versículo 2, ele diz: quando passares pelas águas, aleluia, e quando pelos rios, ele não te... Quando passares pelo fogo, não te... nem a chama... Aleluia. Olha, ele diz assim: quando passares pelas águas, ele não diz que ele te livrará. Quando passares pelo fogo, ele não diz que te livrará. E é muito importante isto para isto que nós vamos falar hoje, que nós vamos falar nesta noite. Vamos falar, o tema da mensagem de hoje é Deus no meio das adversidades. Nós temos um pensamento meio estranho, porque nós queremos que, por sermos cristãos, por sermos filhos de Deus, porque todo aquele que crê em Jesus Cristo, João diz que nos tornamos filhos de Deus. Somos filhos de Deus e achamos que Deus tem a obrigação de nos livrar de todo o mal que aparece sobre a face da terra. E temos também o intuito de achar que quando estamos passando por um mal, Deus é mal por permitir isso. Achamos que Deus não está olhando para nós. Achamos que Deus não está vendo aquilo que nós estamos passando. Que Deus está mudo diante das situações. Que Deus está cego diante das situações. E às vezes nós perguntamos: cadê Deus? E nós vamos ver hoje alguns exemplos de Deus no meio da adversidade. Deus no meio das adversidades que nós passamos em nossas vidas. Aqui em Isaías capítulo 43, versículo 2 em diante, ele diz: olha, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Ou seja, eu não te livrarei, você vai passar pelas águas, você vai passar pelo fogo, mas eu estarei contigo. E hoje eu quero chamar a atenção de alguns personagens da palavra de Deus que estiveram no meio da adversidade e esperaram o livramento de Deus. E talvez você conheça algum deles, talvez você não conheça outros, e hoje você vai conhecer. São 5 rapazes. Primeiro, são 4 homens que estão no livro de Daniel, que passaram por momentos terríveis na sua vida, momentos extremos, em que não era uma condição de perder um ente querido, não era a condição de perder sua conta bancária, não era uma situação de perder a saúde, era uma situação de perder a sua vida, e perder a sua vida da pior forma possível. E eu vou falar primeiro de 3, que está lá no livro, você anota para ler em casa, porque a história é grande. Começa lá por volta do versículo 17 do capítulo 3 de Daniel, que conta a história de 3 homens que vocês conhecem, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele diz lá, no versículo, Daniel capítulo 3, versículo 17, deixa eu contar logo a história como é que estava acontecendo. O rei da Babilônia tinha levado o povo de Israel. E o povo de Israel, aquele povo que tinha fé em Deus, aqueles que tinham fé em Deus se destacaram na Babilônia e se tornaram governadores, cargos altos na Babilônia. O rei mandou erguer uma estátua e todos tinham que, na hora determinada, em que as trombetas tocarem, em que os músicos começassem a tocar, todos deveriam se curvar e adorar diante daquela imagem. 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram aqueles que ficaram de pé e disseram: nós não vamos se curvar diante do seu Deus. E a questão era que aquele que não se curvasse diante do Deus do rei seria jogado na fornalha. Ia ser jogado numa fornalha. E agora risco de cair na fornalha. E então o rei mandou chamar os 3. E os 3 se apresentaram diante do rei. E o rei disse: olha, eu estou sabendo que disseram, o grupo de informação da Babilônia disse que vocês não se curvaram quando tocou a música.
olha, vou dar uma chance para vocês. Vai tocar novamente a música e aí vocês vão se curvar. E os 3 disseram, não, nós não vamos nos curvar. E o rei pergunta, e quem vai livrar vocês disso? E no versículo 17, eles dizem assim, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é Ele que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de furor, mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Olha que homem cheio de fé. Diz a palavra de Deus que eles não se contaminaram com os manjares do rei antes de acontecer isto. Eles eram homens fiéis, dignos, preferiram manter um jejum do que comer as iguarias do rei que eram sacrificadas aos outros deuses. Eles preferiram manter-se dignos diante de Deus, mas mesmo sendo fiéis, estavam diante de uma situação. E eles respondem ao rei, rei, o nosso Deus nos livrará da fornalha. E aí o Deus diz assim, o rei diz assim, acende a fogueira, acende essa fornalha 7 vezes mais. E diz a palavra de Deus que a fornalha estava tão quente, que as pessoas que foram levando os 3, quando chegaram perto da fornalha, foram queimados. As pessoas que estavam levando-os para a fornalha também morreram. Foram queimados. Foram para dentro da fornalha. Os 3. Mas Deus, Ele disse, Ele estava confiante em ti, que tu, Deus, o livraria da fornalha, de que tu, Deus, faria as coisas maravilhosas. Mas cadê o testemunho desses 3? Acaso o teu Deus te livrou? Não, estava lá, foi jogado na fornalha. Foi jogado na fornalha. Crente, fiel a Deus, e foi jogado na fornalha. Também conta-se a história no livro de Daniel, a partir do capítulo 6, sobrou Daniel no meio dessa história toda. Ninguém viu, ninguém se preocupou com Daniel. Depois foi que prestaram atenção que Daniel era outro também que, sempre que dava o horário, ele se ajoelhava, costume do povo de Israel até hoje, olhando para a cidade de Jerusalém. Se ajoelha e faz a oração olhando para onde estava o templo de Jerusalém. Costume do povo de Israel até hoje, orar virado para o templo, ou para onde estava o templo. Isto continuamente. As pessoas que estavam com inveja de Daniel por ele ser um grande homem, foram atrás do rei e disseram, olha, faz o seguinte, diz aí para o rei, diz aí para o povo, que não se pode fazer pedido a Deus algum durante tanto tempo. É proibido fazer. E quem fizer deve ser lançado na cova de leões. E ficaram à espreita de Daniel. Você lê capítulo 6 lá na sua casa. Ficaram a olhar Daniel. No momento em que Daniel se ajoelhou para pedir ao seu Deus, foi automaticamente contrário ao edito do rei. E, de acordo com este edito, deveria ser lançado na cova. E quando disseram ao rei que o rei interrogou Daniel,
viu que realmente assim procedia, e no versículo 16 do capítulo 6 diz: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. Daniel era um crente fiel. Daniel era um crente que Deus deu revelações do sonho, inclusive para o rei. Era um homem que o próprio rei, sentiu pena de Daniel. E no final desse versículo 16, e o rei ainda diz assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará, Daniel. Mas Daniel foi posto dentro da cova com os leões. Deus não livrou Daniel daquela situação. Não livrou. Outro homem, esse está no livro de Gênesis, no capítulo 37 em diante, é um pouco longa a história. Fala de um homem que tinha um sonho que Deus lhe deu, chamado José. Um dos 12 filhos de Jacó, de Israel. José, chamado José do Egito, príncipe do Egito, o sonhador, José do Egito. José era o filho da velhice de Jacó. Foi o primeiro filho da mulher que Jacó mais amava, da esposa que Jacó mais amava. Ele tinha 2 esposas e algumas concubinas. E a esposa que ele mais amava deu a ele 2 filhos. O primeiro, José, e o segundo, Benjamim, da qual ela morreu. Por isso, uma certa rejeição para este último. Mas por isso que o amor dele era por José. José não era nem o primogênito, era um dos últimos. Não tinha direito nenhum, mas pelo amor que o pai tinha e o colocava, e fazia questão de demonstrar, os outros irmãos sentiram ciúmes de José. E Deus deu um sonho a José. José viu umas estrelas, José viu uns feixes. Estava no campo colhendo uns feixes, ele e seus irmãos, e os feixes dos irmãos dele se curvavam diante do feixe de José. E José, feliz da vida com esse sonho, foi contar no meio do almoço da família. E os irmãos disseram: olha, quer dizer que um dia nós nos curvaremos diante de ti? E ali se acendeu ainda mais a ira daqueles irmãos. O pai, para piorar a situação, fez uma túnica para o filho. Uma túnica que a Bíblia diz lá em Gênesis que era uma túnica colorida, que era dada como sinônimo de príncipe. Ou seja, era para ser dado ao primogênito, não a ele. E o pai fez aquela túnica dando uma primazia ao filho que ele não deveria ter, apenas por amor ao filho. E agora os irmãos então, o que é que faz com José? Num determinado dia, José vai levar a comida para os irmãos que estavam a trabalhar no campo. José era o mais novo, também não ia, apenas foi levar a comida para os irmãos. E no versículo 23 do capítulo 37, diz assim: e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela, ou seja, num poço. Depois, assentaram-se a comer a comida que José havia trazido. Começaram a comer o pão, e levantando os seus olhos, olharam e via uma companhia de ismaelitas que vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, e iam levá-los ao Egito. Viram um bando de mercadores. Então Judá disse aos seus irmãos: olha, não vamos matar os nossos irmãos. Que proveito haverá nisso? Que escondamos o seu sangue. Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas. E não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, é nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. O homem tinha um sonho que veio de Deus, dizendo que seus irmãos iam se curvar diante dele. Era um homem filho de Jacó. Conhecia a Deus.
servia a Deus, teve sonhos de Deus, mas Deus não o livrou da cova. Deus não o livrou do poço. E se você conhece a história de José, se não conhece, passa a conhecer agora. Ele vai piorando a situação. Ele sai do poço, é vendido como escravo. Tiraram a roupa de príncipe e venderam como escravo. E ele é comprado pelo general do exército. E vai ser escravo do general de Faraó. E a esposa desse general de Faraó tenta ter relações com José. E José, por honra a Deus, que ele não iria adulterar, por honra ao seu chefe, ele também não iria adulterar. Quando a esposa do chefe veio tentar seduzir José, correu. E mesmo assim a esposa disse que José a havia possuído. E José, por conta disso, vai parar na prisão. Vai parar na prisão. O homem que tinha plano de Deus, tinha sonho de Deus, vai parar na prisão. O que esses 5 homens têm em comum? Deus não os livrou das adversidades. Não. E isto nós temos que aprender, porque às vezes nós queremos que Deus nos livre das adversidades que vêm sobre nós. Às vezes nós queremos que Deus haja da forma que nós queremos que Ele venha agir. Às vezes nós ouvimos tantas coisas e achamos que Deus tem obrigações que Ele não tem. Deus não disse que nos livrará de todas as adversidades de nossa vida. Ele pode nos livrar de algumas? Pode. E Ele já te livrou de tantas que você nem sabe. Claro, Ele te livrou. Quantos livramentos você nem sabe que Deus te livrou? Mas existem adversidades que Deus, Ele não vai nos livrar. Agora, a diferença de tudo isto e de todos eles, eu vou explicar agora. Se nós voltarmos lá para o livro de Daniel, no capítulo 3, onde nós estávamos, no versículo 20 diz assim, nós lemos até o 19, 20. E ordenou os homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas, já lemos isso, né? E seus calções, seus chapéus, suas vestes foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: olha, que coisa engraçada. Era um forno, e ao alto e ao longe, o rei olha para dentro daquela fornalha. Os homens que estavam levando os 3 foram consumidos imediatamente. E quando o rei olha lá embaixo, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá, vivos. E diz a palavra de Deus que o rei olha e diz: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, rei, foram 3 que estão atados dentro do fogo. Foram 3. Aí o rei diz lá no versículo 25: eu, porém, vejo 4 homens soltos. 4 homens soltos. E andam passeando dentro do fogo, e não há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. É semelhante ao Filho de Deus. Na teologia isso se chama teofania. Deus, fania, aparição. A aparição de Deus. Deus apareceu, Deus estava lá, porque Ele disse que quando passares, eu estarei contigo.
promessa de Deus. Deus não estava ali para trazer fé ao rei Nabucodonosor. Jesus não estava ali presente para evangelizar o rei Nabucodonosor, não, para mostrar a sua grandiosidade, não foi nada disso, não tinha sentido evangelístico nenhum, não. Deus estava ali no meio deles porque havia uma promessa de que Ele estaria com ele por onde quer que andar. A nossa alegria não é saber que Deus pode nos livrar das adversidades, é saber que mesmo que estejamos no meio das adversidades, Deus estará conosco. E esta é a coisa mais linda do Evangelho. É que saber que no meio da adversidade, Deus está comigo, Deus está contigo. No meio da adversidade, Deus está do nosso lado, caminhando conosco. E se você for olhar lá em Daniel, no capítulo que nós lemos, 6... Daniel foi lançado na cova dos leões, e o rei, com muita dor no coração, vai lá e pergunta a Daniel, no versículo versículo 20. Daniel foi levado até a cova do leão, foi colocado uma pedra sobre a cova do leão, e no versículo 20 o rei chega triste, e diz assim: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O rei chegou na pedra. O rei tinha fé. Daniel, o homem jogado dentro de uma cova de leões famintos. Versículo 21. Daniel responde: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Olha a coisa mais linda. Olha a coisa mais linda. Nenhum dano se achou nele, por quê? Porque crera no seu Deus. Era uma cova. Tinha leões. E tinha Daniel. Leões famintos. E Daniel estava lá. Mas Deus diz que Ele estará conosco por onde quer que nós andarmos. O rei Davi sabia disso. O rei Davi sabia disso em um dos salmos que nós mais conhecemos, que estampa as nossas casas enfeitando. Diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me guia por águas tranquilas e refrigera a minha alma por amor do seu nome. E o salmista diz uma coisa maravilhosa: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei. Por quê? Porque o teu cajado e a tua vara me consolam. Eu posso andar pelo vale da sombra da morte. Sabe o que é andar pelo vale da sombra da morte? É onde Daniel estava com os leões. O vale da sombra da morte é onde estava Sadraque, Mesaque e Abidnego. José, lançado na cova, tornou-se escravo. O pai passou luto, achando que o filho tinha morrido, porque os irmãos pegaram a túnica, mancharam com sangue e disseram ao pai que uma fera do campo o havia levado. E o pai achava isso. Mas não, José, leia a palavra de Deus, José se tornou o segundo homem do Egito. Sabe o que é se tornar o segundo homem do Egito? É se tornar o que seria hoje o primeiro-ministro dos Estados Unidos. O segundo chefe da maior nação, da nação mais importante do mundo. Daquela época estava José. E Faraó disse para José que
A única coisa que separava ele de Faraó era o trono, mais nada. Deus exaltou, Deus o levantou, porque em meio às adversidades podia não parecer, mas Deus estava com ele. Meus amados, o que é que nós aprendemos dessa lição? Nós aprendemos algumas coisas e eu quero que você leve isto para casa. Deus não os livrou da adversidade, não. Passaram por ela. Mas Deus estava com eles. Mesmo que eles não tenham visto, mesmo que eles não tenham sentido, mesmo que eles não tenham parado para pensar, mas Deus estava operando na vida deles. Você pode não ver, você pode não sentir, mas Deus está operando no meio da tua adversidade. Deus está operando no meio das tribulações. Deus está operando no meio da tua dificuldade. Se, e tão somente se, manteres fiel diante dele. Tem pessoas que no meio da adversidade, no meio da dificuldade, ao invés de trazerem Deus para o seu problema, afastam Deus. Porque ao invés de se manterem fiel a Deus, se afastam do caminho do Senhor. No momento, eu estou passando adversidade, eu estou passando adversidade, eu estou passando problemas, eu não vou para a igreja porque a vida está difícil. Meu Deus, é no momento da minha tribulação, é no momento das minhas dificuldades que aí sim eu vou para a igreja. Porque se na igreja eu não obtiver respostas para meus problemas, para os meus problemas, onde eu vou obter? Se não é em Deus que vai me dar força para eu passar pelas minhas dificuldades, onde é que eu vou conseguir? Deus, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para passar no meio das adversidades, no meio das dificuldades. Porque depois da adversidade, Deus nos dará vitória. Deus nos dará vitória. E tem aquela frase chavão de que não existe vitória se não houver luta. Havendo luta ou não havendo luta, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Segundo ponto é que eles passaram pela adversidade, mas eles não fraquejaram diante de Deus, não negaram a Deus e confiaram em Deus. Estou no meio da adversidade, estou no meio da dificuldade, mas eu confio que Deus vai me livrar. Mas eu confio que se eu me manter firme na minha posição diante de Deus, Deus tem um compromisso comigo. Deus tem resposta para a minha vida. Deus tem solução para o meu problema. E aí que vocês olham para mim e me vê sempre rindo. Não é porque eu não tenho dificuldade, nem porque eu não tenho problema, não. É porque o meu Redentor vive. É porque o meu Redentor vive. E por fim, o meu Redentor vive. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que você não saiba, mesmo que você nem o conheça, Ele está operando na tua vida. Mesmo que você não queira, Ele está operando na tua vida. Porque foi Ele que te constituiu. Todas as coisas existem e subsistem por Ele. Você existe, é porque Ele te fez. Se você existe, é porque Ele te fez. E você está de pé, porque Ele te sustenta. Quer você queira, quer você não queira, Deus está operando. Deus está operando na tua vida. Deus está operando e aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus estava na fornalha. Deus estava na cova. Deus estava no poço. Deus estava no calabouço com José. Deus estava em tantos outros lugares, de tantos outros homens que nós temos na Bíblia. Deus estava nas situações mais adversas dessas pessoas. Também está na nossa. Também está na minha, também está na sua. Não pense que você está sozinho passando por problemas, por aflições, por dificuldades. E que Deus não está vendo a sua causa. Deus está vendo a sua causa.
Você tem duas soluções para o seu problema. Duas coisas você pode fazer com seus problemas. A primeira, resolvê-los. Tenta resolver. Se vai dar certo ou não, o problema é seu. É você que está resolvendo. E a segunda é deixar que Deus resolva. E Deus resolve. E Deus resolve. Fica de pé e eu quero orar por você.